Agora começando mais uma aula da nossa série de Excel, em que a gente está aprendendo fórmulas de Excel para processo seletivo e ambiente empresarial. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se é a primeira vez que você está aqui participando de uma aula junto com a gente, tá? Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like, comentar, compartilhar, ativar o sino das notificações, tá? Se ainda não for inscrito, e ativa o sininho também. E bora lá para mais uma aula, ok, pessoal? A nossa aula de hoje vai ser bem simples, bem dinâmica, tá? Aqui tem uma listagem com as fórmulas que a gente está dedicado a aprender nessa série. E na aula de hoje, nós vamos aprender o exemplo, algumas funções relacionadas à data, como a função agora, ano, mês, dia, função dias 360. Nós vamos aprender no segundo exemplo a função arrumar, em que é uma função bem simples, tá? Uma fórmula bem simples, ela corrige espaços excessivos de um texto, numa frase, organiza e coloca o espaçamento correto com um simples comando. E vamos ver também como é que a gente calcula aqui, deixa gravado na célula o MDC, o MMC e a raiz dos números para a gente utilizar numa demonstração de Excel, tá? Então, começando com a nossa aula hoje aqui, nós vamos frisar sempre o seguinte, tá? No Excel, as fórmulas seguem regras que determinam argumentos e funções para que tudo funcione corretamente. No Excel, as fórmulas sempre começam com o sinal de igual mais a função, tá? Então, a fórmula a gente digita igual, digita o começo da função, a gente tem que respeitar pontuação e letra maiúscula nas fórmulas, tá? Se a gente digitar errado, ela não puxa a fórmula. E toda palavra deve estar entre aspas, exemplo, aspas, aprovado, fecha aspas. Toda fórmula deve estar entre parênteses, né? Começo e fim. E toda fórmula que efetua busca em intervalos de critério, um exemplo, busca de coluna, é separada pelo sinal de 2 pontos, tá? Vamos aqui ver a nossa primeiro exemplo de hoje, funções de formatação com data, tá? Então, a função agora, o que ela faz? Se a gente selecionar a célula, digita igual, digita o começo da fórmula, tá? Ela apareceu ali, digita o tab, fecha o parênteses e dá enter. O que ela faz? Ela dá o dia, o mês, o ano e a hora exata em que eu pedi, tá? A função de agora. É bem simples. Você selecionou uma célula, você digita igual, agora, abre e fecha parênteses, ele te dá a função, ou a data e hora exata que você pediu. Se você atualizar, entendeu? Ela vai sempre mostrando a data atualizada. A função de ano, tá? A fórmula de ano, o que ela faz? Ano, mês e dia, ela extrai o ano, o mês e o dia de um valor específico. Então, por exemplo, a gente já colocou a data e a hora aqui, né? Então, vamos ver a função de ano. Igual a ano, certo? Eu seleciono da onde eu vou puxar, que eu quero que saia a informação que me mostre o ano, fecha parênteses e pronto. Ela puxou o ano da onde eu tenho discriminado, tá? Isso aqui ela está fazendo baseado em cima de outra fórmula. Mas se eu digitar manualmente aqui, por exemplo, a data de hoje, 11/3/2023, tá? E aí, se eu quiser vir aqui e puxar dessa célula que eu digitei manualmente, ela também faz a mesma coisa, tá? Então, ela trabalha relacionada com outra função, como também trabalha diretamente com a célula preenchida no formato que eu colocar. Basta que eu respeite o formato de data, que é dividido por barras, tá? E seguindo aqui, a outra fórmula é o mês, é a mesma coisa, a gente só vai mudar a palavra. Então, a gente digita igual, tá? Mês, ela já aparece a fórmula, a gente aperta o tab para selecionar, ela já seleciona a fórmula e abre parêntese. A gente seleciona o intervalo de bússola, a célula que a gente vai buscar esse dado, fecha a fórmula, pronto, ele buscou o mês 3 aqui, tá vendo? Ele está diferente do colocado aqui, é só a gente fazer a formatação,
tá? Que ele aparece de forma correta. Aqui, o dia, seria a função dia, a fórmula dia, ó. Já selecionou ali, seleciona o intervalo, fecha parênteses, certo? Nós temos aqui o campo de ano, tá? Mês e dia. Se nós viemos aqui, eu já coloquei uma seleção com um intervalo de dias que eu quero de 1 a 31. Eu só escrevi errado aqui, eu vou corrigir agora. Aqui o mês, tá? E aqui seria o ano, certo? Isso. Então, deixa eu só mudar o nome aqui, tá? A gente faz isso agora. Vocês me desculpem, foi na hora de eu montar a aula que aconteceu isso, tá? Agora, se você notar, eu tenho aqui uma caixinha de seleção com um intervalo de valores em que eu só seleciono, em vez de eu ficar digitando, tá? Deixa eu mostrar como é que funciona a função data e aí eu ensino como é que vocês fazem isso aqui, tá? Por exemplo, eu quero que aqui apareça, tá? O dia 5 de junho, no meu intervalo de ano aqui, de 2005. Como é que funciona a função data? A gente abre a fórmula, data, seleciona a função, e aí ele pede 3 campos de busca, 3 intervalos de busca. Tem que ser na ordem, tá? Ano, mês e dia. E tá separado por ponto e vírgula, tá? Então, ele pede o quê? Primeiro, o ano. A gente seleciona o ano. O mês, a gente seleciona a célula do mês, ponto e vírgula, tá? Selecionou a célula do ano, do mês, e seleciona a célula do dia e fecha a fórmula, tá? Enter. Ele deu a data aqui pra gente, ó, dia 5 de junho de 2005. Vocês perceberam que ele faz o inverso dessa outra aqui? Dessa outra função agora, essas 3 outras funções a gente extrai o ano, o dia, o mês e o dia. E nessa função aqui, a gente agrupa o ano, o mês e o dia. A gente faz a função inversa, ok? Na função de dia, tá, o que acontece? Ela é uma fórmula em que dá o dia, o número de dias de um intervalo dentro de um ano. Nós também temos que trabalhar com data, tá? Como por exemplo aqui. Nós temos aqui um intervalo do dia 1 do 1 de 2023, tá? A data final a gente tem 20 do 10 de 2023, tá? O que ela faz? Ela vai contar quantos dias no ano tem o intervalo entre essas duas datas. Então, funciona da seguinte maneira. Igual, função, perdão, dias 360. Eu já estou meio cansado do dia já. Mas vamos lá. Aí, a data inicial, seleciona a célula, ponto e vírgula, a data final, que a fórmula está pedindo, e fecha parênteses. Então, no período de 1 de 1 de 2023 a 20 do 10 de 2023, tem 289 dias nesse período, tá? É assim que ela funciona. Uma vez que a gente coloca a fórmula, pessoal, a gente alterando os valores, a fórmula permanece e só muda os valores. Por exemplo, aqui, eu vou colocar a data 1 do 12 de 2023. Ele já mudou o intervalo e contou quantos dias tem nesse intervalo, tá? 1 do 6 de 2023. Então, tem 150 dias nesse período aqui, ok? Aqui, por exemplo, se eu mudar para o dia 10, ele me mostra o dia 10. Dia 10 de outubro de 2010. Ele muda, tá vendo? Cada vez que eu trabalho com data, a função agora, uma vez que ela é colocada na planilha que você estiver trabalhando com ela, cada vez que você mudar um valor relacionado a isso aqui, ela atualiza a hora, tá? Se você olhar agora, é 23h35 aqui, ó. Dia 11 do 3, tá? A mesma coisa aqui, ó. Já tá as fórmulas puxadas aqui, tá vendo? Se eu vier mesmo aqui na função agora e alterar ela e colocar, escrever a data, vai mudar aqui, tá? Igual eu usei de exemplo, de eu colocar 1 do 1 de 2001.
Se eu mandar puxar daqui, tá? Vai aparecer aqui, tá? É assim que funciona. Essa caixinha de seleção aqui com valores, assim, de uma listagem, como é que eu fiz, tá? A gente tanto pode colocar na nossa planilha em coluna, tá? Para ele puxar em coluna, onde pode colocar em outra. Eu criei uma segunda planilha aqui, então eu criei aqui as tabelinhas dia, mês e ano. Coloquei os 12 meses do ano, os 31 dias do mês e um intervalo de anos aqui, tá? Como que eu faço isso? Para que apareça aqui. Vamos usar de exemplo aqui fora para a gente ver. Eu seleciono a célula que eu quero, tá? Eu vou em dados, aqui. Vou nessa aba aqui, ó, validação de dados. Nesse íconezinho aqui, na verdade. Seleciono. Clico em validação de dados, tá? Ele vai abrir essa caixa aqui. Eu vou aqui em permitir qualquer valor, eu vou selecionar uma lista. Não é qualquer valor, eu vou querer puxar os dados para serem validados de uma lista. A fonte, o que é a fonte? É o intervalo onde eu vou buscar isso. Então eu clico aqui e aí eu quero que apareça os meses aqui. Vou na planilha que eu quero puxar, seleciono o intervalo e dou Enter. Pronto, está aqui a caixinha de seleção e aqui os meses de 1 a 12, que são os 12 meses. Entendeu como é que funciona isso? Essa validação de dados, para a gente ter essas caixas de pesquisas que também é uma mão na roda. Se a gente mudar a data aqui, ele já muda, tá vendo? Em vez de ficar digitando, a gente só seleciona aqui, ó. É praticidade. O Excel ele é conhecido pela praticidade dele e facilitador das nossas vidas, de verdade, tá? Então, esse aqui a gente aprendeu, o exemplo 1, essas funções e fórmulas aqui relacionado à data. A gente aprendeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções relacionadas à data, ok? Bem rapidinho, bem dinâmico. Segundo exemplo aqui, função arrumar. O que ela faz? Eu tenho aqui um exemplo, um texto, com alguns espaços fora de proporção da escrita correta, né? Da gramática correta. Então, por exemplo, eu quero corrigir isso aqui e deixar o espaçamento correto. Eu vou clicar aqui onde eu quero que o texto seja inserido, igual, arrumar. A palavra aqui, ó, tá vendo? Então, já está aqui a fórmula, ó. Seleciona, escolho o intervalo, fecho a fórmula, pronto. Ó, ele coloca a frase com o ajuste gramático dos espaços correspondentes da palavra, de forma correta, tá vendo? É escrito, ó. Aí eu posso selecionar aqui para formatar para aparecer no canto, no meio, em cima. Se, por exemplo, aqui, ó, eu quiser mesclar essas células todas aqui. Olha lá. Deixa eu voltar isso aqui. Ó. Vamos mesclar todas elas, tá? Tá vendo que está aparecendo em cima aqui? É aqui que a gente muda, ó. O texto aparece no meio, o texto aparece embaixo. A gente faz essa mudança aqui, tá? Isso aqui é legal para que a gente consiga colocar uma letra maior dentro de uma célula mesclada e o valor fique bonito. Por exemplo, se eu colocar o tamanho de fonte aqui, ó, para poder caber ali 16, ó. Tá vendo? Facilita a nossa leitura e aqui eu seleciono onde eu quero que ele apareça. Legal, né? O nosso terceiro exemplo aqui, entendeu? Entendeu como é simples isso aqui? A gente é só a função arrumar, a gente seleciona o valor, o intervalo que a gente vai buscar e aí ele faz a formatação do texto com o espaçamento correto, tá? É só isso, ele corrige os espaços. Terceiro exemplo, o MDC, o raiz e o MMC, tá? Por exemplo, a gente tem que fazer a busca em dois intervalos de números, né? O MDC. A gente digita aqui o função MDC, tá? Seleciona ela. Vamos pegar, por exemplo, aqui dessa célula, tá? E dessa célula aqui. Fecha. E o máximo divisor comum desses dois intervalos é 10, tá? Do F43 e F44, de 6.240, de 8.360. O máximo divisor comum desses dois intervalos, desses dois números, é 10, tá? Se a gente colocar, por exemplo, aqui, MDC
de 50, o que vai dar? Por que deu? Porque o máximo divisor comum dele mesmo é 50. Entendeu? O MMC, também muito simples. MMC, que é o máximo multiplicador comum. Também a gente tem que buscar uns dois intervalos de números para poder fazer, tá? Vamos selecionar esse aqui, ponto e vírgula, e esse outro aqui. Fecha parênteses. O máximo multiplicador comum desses dois intervalos é 58.500, certo? A raiz quadrada igual raiz, tá? Raiz quadrada de 80, por exemplo. 9, certo? Raiz quadrada de 50. Aqui, ó, de 50. Fecha a fórmula. 7. Entendeu, pessoal? Então, são funções bem simples aqui e que a gente utiliza no dia a dia também. E também é perguntado se a gente sabe fazer elas no processo seletivo, lá na nossa entrevista de emprego. Também é pedido aqui, tá? Não é comum, mas é bom que a gente saiba que a gente vai trabalhar com isso aqui num escritório de contabilidade, por exemplo. Entendeu? E dessa maneira a gente acaba a nossa aula. Ela foi bem rapidinha hoje, bem dinâmica, tá? Então nós aprendemos aqui funções agora, ano, mês, dia. Vamos marcar aqui mais algumas fórmulas que a gente aprendeu, tá? Função dia, certo? Função dia 360, tá? Função ano, fórmula ano. Eu estou falando função, mas é fórmula, tá, gente? É hábito de falar. Eu não estou vendo aqui o mês, mas a gente aprendeu, tá? Ah, tá aqui, função mês. E eu não estou vendo aqui a função data, tá? Deixa eu encontrar aqui. Tem aqui sim. Então a gente aprendeu todas essas aqui, tá? A função arrumar também, certo? Função MDC, tá vendo quantas fórmulas a gente matou numa aula bem rapidinha? Função MMC e a função raiz. Nós vamos marcar lá elas aqui. Deixa eu marcar de novo aqui. Então, pessoal, até o momento aqui, ó, nós temos uma, duas... Deixa eu fechar isso aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Me perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é até MDC. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 fórmulas aprendidas até agora. Ok, galera? Show. Ver aqui se eu consigo deletar isso. Selecionar de novo e vamos salvar.
Pessoal, se gostou, deixa o like, tá? Compartilha, se inscreve no canal mais uma vez, tá? Se você chegou agora nessa aula, a gente já tem 3 aulas anteriores ao Excel. A gente começou agora uma série muito legal, muito show de bola, que a gente está aprendendo na plataforma Bobo, que é a plataforma de programação no Code e Low Code. A gente está aprendendo uma série especial em que a gente está construindo uma plataforma EAD. Tá? Você vai criar uma plataforma EAD para o seu curso. Você trabalha com receita, ensinando receita, você vai fazer uma plataforma para poder vender as suas aulas. Se é um professor de matemática, você quer dar aula particular, à distância, EAD, você pode fazer nessa plataforma nossa, tá? Você vai aprender toda a estrutura dela para que você venda suas aulas para o Brasil todo, para o mundo todo online, tá? É fantástica essa série. Nós também temos a série de Bobo, que a gente aprende as principais funções do Bobo, tá? Porque o Bobo é uma plataforma online, um aplicativo online que a gente cria aplicativos web, são os sites dinâmicos, né, funcionais, por exemplo, Netflix, Mercado Livre, são feitos com esse tipo de plataforma, e aplicativos mobile, que são os instaladores de celulares os programas que a gente utiliza no celular baixado na Play Store, na Apple Store, tá? A única coisa que por enquanto a gente não consegue fazer com o Bobo é jogo, tá? Ele é dedicado exclusivamente para aplicativos. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Eu vou deixar no link da descrição o material de apoio dessa aula, tá? Vou deixar link para as outras plataformas também, para as outras playlists do nosso site. E muito obrigado. Valeu. Grande abraço aí. Tchau, pessoal.